Bom dia, a gente estava conversando na última aula basicamente sobre os tipos de sistema, né, como que surgiu propriamente os números. A gente falou do sistema propriamente digital, ou seja, ligado à contagem com os dedos, certo? E a gente vai estar falando aqui basicamente dos outros tipos, a gente vai só para ver qual tipo que o Pitágoras conheceu. Então nós vamos ter, primeiramente, o sistema de numeração, desculpa, o sistema de agrupamento simples, o sistema de agrupamento de agrupamento multiplicativos, o terceiro, o sistema de numeração cifrado, e o quarto, o sistema de numeração de posicionais, certo? Posicionais, tudo bem? Então, o nosso é o último tipo de sistema, tá? Tá ligado a esse. Os outros, que estava ligado à Babilônia e ao Egito, eles conheceram o sistema simples também. Basicamente, a Babilônia vai conhecer do século II, desculpa, século II não, de 2000 a.C. a 200 a.C. o sistema simples, tudo bem? Enquanto o Egito vai conhecer de 3400, certo? O sistema simples para frente, propriamente dito. Na Grécia, você tinha o quê? Você tinha basicamente dois tipos de sistema. Você tinha o sistema que estava na Ártica, ou seja, ligado basicamente a Atenas, entre os povos, que vai estar do século III, certo? Antes de Cristo, que é o sistema ainda simples. Na Jônia, certo? Do lado onde estão os pré-socráticos, propriamente ditos, o que a gente já viu até agora, vai estar o quê? Vai ter o sistema cifrado. Então, de 450 a.C. para frente, certo? E depois, no Aristóteles, os números eles vão sofrer, vai haver uma convergência entre esses dois tipos de sistema, e vai haver uma mudança propriamente dito. Então, o Pitágoras ele conheceu basicamente o sistema simples, certo? Então, o Pitágoras ele não conheceu os sistemas mais complexos. Então, como que seria esse sistema? A base desse sistema, basicamente simples, é que não existe a separação propriamente dita ainda está se caminhando isso, entre o símbolo do número e o que o número representa. Propriamente as duas coisas estão interligadas, não existe uma simbologia própria que é diferente as coisas, como nós fazemos a nossa numeração, tá bom? Então vamos falar agora propriamente como que seria a concepção de Pitágoras, certo? Como que seria propriamente a visão dele sobre a Grécia. Então vamos lá. Então Pitágoras, ele basicamente ele vai compreender, certo? Ele vai ter uma visão muito diferente da physis propriamente dita, que vai ser a seguinte. A gente viu que a physis, propriamente ela está ligado, o debate sobre a questão do que seria essa physis entre propriamente a unidade e a multiplicidade, certo? Havia essa oposição entre esses dois elementos. E a unidade, aquilo que dá unidade às coisas, propriamente é pensado, certo? Como arqué, aquilo que ao mesmo tempo possibilita a existência das coisas e que é também a origem e o que possibilita a ordem de todas as coisas. Diferentemente dos outros jônicos, dos outros, desculpa, pré-socráticos, o Pitágoras ele não vai dizer que basicamente é o fogo, ou a água, ou a terra, certo? Mas ele vai se utilizar daquela ideia do anaximandro, do ilimitado, certo? Algo que é físico, algo que está dentro os números, eles são elementos físicos. Porém, que não se confundem com os objetos, que ao mesmo tempo isso deve ser físico, mas não pode se confundir com nenhum tipo de objeto. Então ele vai pegar novamente essa ideia do Anaximandro, ele vai dizer que aquilo que é físico, aquilo que está em tudo, aquilo que possibilita tudo, a essa ordem, vão ser os números. Então esses números que o Pitágoras está dizendo, eles não são abstrações da nossa mente, eles não são símbolos que representam relação entre coisas. Eles são, na verdade, aquilo que possibilita as próprias coisas. E ele vai, certo, estabelecer alguns critérios para esses números. Então a primeira coisa que é importante dizer é que na matemática de Pitágoras não há o zero. Certo? Então não existe vazio, não existe
vácuo, isso não é possível representar, isso não cabe dentro dessa visão matemática do Pitágoras. Outra coisa que é fundamental, o Pitágoras ele não entende números irracionais, certo? Ele só entende números inteiros, certo? Uma das coisas que vai colocar em xeque, vai questionar a visão pitagórica, vai ser o surgimento da ideia de números de números irracionais, tá bom? Então ele não entende isso também. E ele vai estabelecer aqui uma relação entre a matemática, certo? E propriamente a música. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, ele vai começar a perceber que, diferentemente daquela visão do Egito e da Babilônia, certo? Que a matemática era propriamente pragmática, não se perguntava o que era um número, o que seria isso. Ele vai começar a responder que o número nada mais é do que o objeto, o ser, aquilo, arqué, que constitui a ordem das coisas. E como que ele vai chegar a essa conclusão? Porque ele vai começar a observar que todas as coisas, todos os objetos, eles se utilizam de relações propriamente numéricas. Então, por exemplo, ele vai ver que a música, cordas, por exemplo, emitem sons, e esses determinados sons, eles podem ser criados por qualquer objeto. Então, se você consegue estabelecer um intervalo entre as notas musicais, que esses intervalos são chamados de quinta, quarta, entre outras coisas, esses intervalos, para o Pitágoras, eles são intervalos perfeitos, que mostram uma ordem, certo? Propriamente harmoniosa. Então, ele começa a perceber que esse tipo de organização que é possível pela música, que se apresenta nas notas musicais e que trabalha com essa regra desses intervalos, eles não são válidos apenas para as músicas, mas são válidos também para outras coisas, porque ele vai começar a generalizar, certo? Que não só a música trabalha com essa regra, esses intervalos bem organizados, mas também todas as outras coisas incluem esse tipo de organização. Então ele vai dizer que, olha, além propriamente dessa música que nós tiramos do instrumento, todos os objetos fazem uma música celeste, que está ligado à relação que eles se estabelecem entre si. E se nós não ouvimos essa música, é porque basicamente nós somos acostumados com ela. Então ele vai usar a seguinte explicação. Quando você pega um ferreiro, certo? Ele está usando evidentemente um exemplo da época dele. Quando você pega um ferreiro e essa pessoa, por ter se acostumado a trabalhar, certo? Em um barulho, por causa do barulho, ela nem percebe mais esse barulho. O ouvido dela se acostuma, certo? Então o que ele vai dizer? Então, a physis, certo? É o que? É uma harmonia entre opostos. Vai ter o 1 não é nem ímpar, nem par, o número é a unidade entre ímpar e par, e você vai ter os pares e você vai ter os ímpares, certo? Os pares, segundo o Pitágoras, vão ser números limitados, números basicamente, ilimitados, que vão ser o que? Femininos, certo? Para ele, os pares não são, eles são inferiores, enquanto os ímpares são limitados, são masculinos, certo? E são opostos a eles. Então, o que ele vai estabelecer? Que os números, eles têm uma relação de opostos, da mesma forma que aparecia ali em Heráclito, ele trabalha com essa ideia, e que a relação entre esses opostos, que é ímpar e par, possibilita as notas musicais, e elas são organizadas através desses intervalos por essas notas que são opostas. Então o que ele vai dizer? O que possibilita a ordem, o que constitui as coisas, é a relação entre esses números, que na verdade são o quê? São a arqué das coisas. Então ele está respondendo o que seriam os números, o que são eles, coisa que os babilônicos e os egípcios não se preocupavam. Tudo bem? E ele vai tirar disso uma visão totalmente diferente do que é o universo. A Terra, né, se a gente for pegar, ela era pensada, fixada em alguma coisa, seja sobre a água ou sobre o ar, enquanto
O Anaximander já tinha a visão da Terra como uma esfera. O Pitágoras ele vai trabalhar com uma visão que, basicamente, a Terra, certo? Ela está dentro, ela não é fixa, ela gira, certo? Ele vai ter uma visão muito parecida com a nossa ideia de sistema solar, porém, não é o Sol que fica no centro, é um fogo, certo? O Sol e os outros planetas e a Terra também gira ao redor desse eixo, certo? De forma perfeita, certo? Um eixo seria ia fazer esse círculo de forma perfeita, tudo bem? E para explicar o dia Terra, que é uma explicação um pouco só é citada rapidamente pelo Aristóteles, ele vai criar a ideia da antiterra, tá? Então o que é importante ver aqui? Aquela ideia de cosmos que a gente foi falando nos diversos pré-socráticos, ela vai atingir em Pitágoras uma visão extremamente ampla, que ele vai usar o termo harmonia. Então, a harmonia no sentido propriamente musical, ele vai generalizar. E essa visão de matemática do Pitágoras, ela trabalha com a ideia de que não só a physis é essa ordem bem organizada, que é baseada em números, no sentido dos números que a gente falou aqui, mas os próprios homens, eles também, certo? São constituídos por números, certo? Então ele vai atribuir sentido, certo? A esses números. É muito parecido com o que a gente conhece hoje em dia na astrologia. Ou seja, na astrologia, quem já leu alguma coisa do tipo, se trabalha com a ideia de que uma determinada posição numérica, uma determinada posição que os planetas têm, certo? Vai ter determinados efeitos sobre os homens. Então quer dizer o seguinte, você acredita que esses números, certo? Eles não são propriamente, como se diga, puramente abstratos, mas eles guardam uma determinada relação. Isso também tem um efeito vai ser muito importante, a ideia de que a música, determinadas formas de música, ou seja, determinadas formas de como você divide o som, dos intervalos do som, produzem um determinado ânimo sobre a pessoa. Ou seja, se você tem uma música onde é romântica, onde a pessoa quer mostrar sentimentos desse tipo para uma outra pessoa, você faz uma música mais lenta, com intervalos, certo? Um pouco maiores, uma música onde isso vai afetar a pessoa e isso vai mudar o ânimo dela. Então, essas vão ser consequências que vai aparecer em outros momentos da visão pitagórica, tá? Então, além dessa visão propriamente do universo dele, do Pitágoras, uma das consequências dessa visão de universo é que o universo ele é um ciclo, certo? Então, o Pitágoras vai dizer que tudo que existe já ocorreu, já se foi e não há nada de novo, certo? E isso é muito importante para entender a visão propriamente de alma pro Pitágoras, certo? Que vai ser uma das coisas que vai estar presente na visão dos pitagóricos. Lembrando, a gente falou em outros momentos do orfismo, certo? O orfismo, os pitagóricos, eles têm uma característica muito semelhante ao orfismo, ou seja, era uma escola fechada, onde eles não se escrevia, e esse é um dos problemas que a gente tem do estudo dos pitagóricos, que é o quê? As fontes que nós temos para estudar os pitagóricos, diferentemente dos babilônicos, dos egípcios que nós temos elas são de autores muito posteriores. Então, as fontes são muito difíceis de nós encontrar e só vão aparecer na terceira geração. A citação mais antiga dos Pitágoras vem de Platão, só para vocês terem uma ideia. Então isso quer dizer o quê? Então essa seita chamada de Pitagóricos, ela tinha a passagem do conhecimento dela era oral, certo? Não era algo que você tinha acesso propriamente qualquer pessoa e só muito depois, muito tempo que você vai ter esse acesso. Isso implica no quê? Que vai se atribuir muita coisa a Pitágoras que é lendário, que é uma coisa que não se sabe se é verdade ou não. E não é possível você separar essa tradição lendária da figura de Pitágoras. Por quê? Porque quando se atribui isso, certo? Na época dele é normal, é uma coisa que era aceita como uma coisa que não era engraçada, certo? Só depois, por muito tempo depois, a ideia de você acreditar em reencarnação é uma coisa de chacota, coisa do tipo,
vai vir de tradições depois, certo? Na época dele já não é. Tudo bem? Então vai se atribuir, que é uma das crenças que estavam entre os pitagóricos, além dessa visão, essa relação com os números, e está ligado com essa relação, a ideia de que havia reencarnação. Então, o Pitágoras, ele acreditaria que nós passamos por uma série de reencarnações, certo? Essas reencarnações são tanto em humanos como em animais, tudo bem? Essas reencarnações, por Pitágoras, é atribuído para ele uma lenda, por exemplo, que dizia que ele se lembrava das suas reencarnações anteriores, certo? E basicamente o que está presente nessa ideia de reencarnação é essa ideia de ciclo, ou seja, da mesma forma que o universo, tudo bem, é um constante ciclo de volta sobre si próprio, a ideia de um círculo, a vida humana também é, tá bom? E o que é importante perceber nessa visão de reencarnação do Pitágoras é que a alma, ela é vista de que forma? A gente viu que a alma, basicamente, para outros pensadores, tem um outro sentido. Para o Pitágoras é como se fosse um tipo de poeira. Ou seja, essa alma, ela vai passando de corpo em corpo. O corpo basicamente é um tipo de roupa dessa alma. Porém, essa alma do Pitágoras, ela basicamente também vai desaparecendo. Não é uma alma propriamente imortal, certo?